Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, então, em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao 9. Josué 1, de 1 ao 9. A gente vai ver nesse texto o chamado e é o momento em que Deus fala com Josué para ele completar a obra que ele tinha dado para Moisés. E por que eu quero falar sobre esse tema? Porque eu tenho visto no nosso meio e na igreja em geral, muitas pessoas completamente abatidas, desanimadas, desesperançadas, sem forças, sem perspectiva, sem esperança, vivendo muito, muito aquém daquilo que o Senhor preparou para nós. E eu quero mostrar para você que eu não vou trazer uma palavra aqui de vitória simplesmente, sabe? Ufanista, de dizer que vai dar tudo certo, que você vai conquistar, que você vai vencer. Eu creio que Deus tem essas coisas para nós. Mas eu quero mostrar para você o que está por trás dessa vitória que Deus está levando Josué a alcançar para o povo de Israel. Existe um propósito em tudo isso. E é isso que eu quero mostrar para você. Sabe, Jesus nos chamou para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Isso está lá em João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E muitos de nós temos vivido uma vida muito aquém dessa verdade. Muitos de nós têm simplesmente sobrevivido. Muitos de nós têm se acomodado ou se acostumado a viver sem esperança, sem alegria, acordando e indo trabalhar, sofrendo o dia inteiro no seu trabalho, não vendo a hora de chegar em casa, não vendo a hora de chegar ao final de semana, para descansar um pouquinho, para começar tudo de novo na segunda-feira. Será que é isso que Deus tem para nós? Será que é isso que vai resumir a nossa vida? Uma vida que a gente simplesmente sobrevive? Ou será que Deus tem algo muito mais para nós? Tem algo muito mais especial, muito superior para a nossa vida? Jesus falou que Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Talvez se eu te perguntasse, você tem vivido uma vida abundante? Você talvez se constrangesse em ter que confessar que, eu estou vivendo mais ou menos. Alguém pode dizer assim, não está faltando nada, mas podia ser melhor. Ou você pode dizer assim, não, está muito ruim, está difícil, eu estou vestindo uma máscara aqui todo dia para tentar disfarçar a dureza do dia a dia, a tristeza que tem sido ir trabalhar, cuidar da minha casa, cuidar da minha família. E eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos terminando o ano, e quando a gente termina um ano, a gente cheio de cansaço, né? Está cheio de cansaço, e olhando para o ano seguinte, na perspectiva de alguma coisa nova acontecer, como se a virada do calendário garantisse uma nova experiência para o ano que começa. Eu quero dizer para você que se a gente não tomar atitudes práticas para transformar a nossa vida, para nos apropriarmos do chamado de Deus para nós, a gente vai começar 2024 exatamente como terminamos 2023. Cansados, sem esperança, sem alegria, desanimados. Mas eu não quero que a gente comece o ano de 24 assim. E nem o Senhor quer. Ele quer que nós olhemos para o futuro com esperança, com alegria, e façamos como Josué fez quando Deus o chamou. Então, essa palavra de hoje é uma palavra de esperança, de ânimo para você. Mas, como eu falei, eu não quero que você resuma esse ânimo e essa esperança a uma conquista material, uma conquista pessoal, simplesmente, que vai te trazer uma alegria que vai durar talvez uma semana, 2 semanas, 6 meses. O que o Senhor está querendo propor para nós hoje é uma mudança de vida, uma mudança de foco daquilo que nós temos feito até hoje. Então eu queria ler com você então Josué capítulo 1, de 1 a 9. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês, como prometi a Moisés.
desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então tu farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas e nem te desampares, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Eu não sei se você prestou atenção, se você reparou, mas nesse texto, 3 vezes Deus repete uma frase para Josué: ser forte e corajoso. Na segunda vez ele fala assim: ser forte e muito corajoso. E por fim ele repete mais uma vez: ser forte e corajoso. Em 3 versículos ele repete 3 vezes a mesma frase. Por que Deus se preocupou em ser repetitivo? Será que Deus se esquece daquilo que falou, então ele tem que repetir, ficar repetindo à toa? Não, porque ele queria enfatizar para Josué que ele precisava ter 2 atitudes: ser forte e corajoso. E talvez quando você ouça alguém dizer assim: seja forte, parece que é alguma coisa estranha, né? Como assim eu vou ser forte? Ou seja alegre, como assim eu vou ser alegre? Será que isso não é alguma coisa que vem de dentro? Será que não é algo natural da gente? Você ser forte, você ser corajoso, não é uma característica da sua personalidade? Se fosse assim, não seria uma ordem. O que Deus está falando para ele é que você pode, Josué, ser forte e pode ser corajoso. Você pode construir ou pode cultivar essas atitudes, essas características em você, desde que você faça aquilo que eu estou falando para você para fazer. Vamos entender qual que é o momento de Josué? Bom, o povo saiu cativo do Egito, andou pelo deserto durante 40 anos. Moisés foi, tirou o povo do Egito, conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos, trouxe a lei que Deus deu a ele para todo o seu povo, operou vários milagres, várias maravilhas, dirigiu e foi à frente desse povo durante 40 anos. Só que, às vésperas de entrar de fato na terra prometida, Moisés morre. Você imagina um povo de talvez mais de 2 milhões de pessoas vagueando pelo deserto, que saiu de um cativeiro, que ainda não aprendeu a ser povo, e tem a sua esperança numa pessoa que o tirou do Egito, que disse que Deus o iria levar até uma terra prometida. De repente, essa pessoa morre. Imagina 2 milhões de pessoas frustrados, cansados, no meio do deserto, 40 anos vagueando, e aí eles veem a pessoa que tinha dito que iria levá-los até a terra prometida morrer. Imagina como é que deve estar o clima desse povo. E agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser daqui para frente? Será que a gente vai estar fadado a morrer junto com Moisés aqui no deserto? E a promessa de Deus? Será que a promessa de Deus morreu junto com Moisés? O que a gente vê aqui é que Deus não depende de pessoas. Deus não tem uma única alternativa. Deus não tem uma carta só na manga. Deus pode fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Quando Moisés morreu, imediatamente Deus já tinha alguém para ser levantado por Ele, para fazer e cumprir o propósito do Senhor. Então, Deus nunca é pego de calça curta. Deus nunca vai falar assim: ih, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Jamais. Deus tinha o plano A, não era o plano B. Josué não era o plano B. Josué havia sido preparado por Deus, e a gente vai ver isso mais para frente.
já havia sido preparado por Deus para assumir a função que Moisés não chegou a terminar. Então, quando Deus chama a Josué, ele precisava dizer e deixar claro para Josué que ele é quem estava levantando esse homem. Que a força de Josué estava no Senhor. E que ele seria levantado em autoridade, baseado em tudo que ele já havia vivido. Os 40 anos que ele andou com Moisés, como servo de Moisés, isso a gente vai ver daqui a pouco também, andando com Moisés, vendo como Deus agia com Moisés, como Deus fazia através de Moisés. Josué foi preparado durante 40 anos para assumir essa responsabilidade. E aí, o Senhor fala para Josué: olha, meu servo Moisés morreu. Agora, levanta-te, ou dispõe-te, e passa esse Jordão. Quantas revelações existem nessa única frase, gente? Quando Deus fala assim, olha, Moisés morreu. Ele está falando para Josué, Josué, agora passou. Um ciclo se fechou. Não adianta mais olhar para Moisés. Moisés já era, morreu. Eu estou começando algo novo agora. E eu quero que você se levante, se disponha e passe o rio. Ele está falando, olha Moisés, Josué, agora é com você. E eu estou chamando você para cumprir aquilo que eu tenho determinado para esse povo. Eu fiz uma promessa aos seus pais que eu vou cumprir através de você. Eu estou levantando vocês. Agora é um novo tempo. Quando ele fala dispõe-te, é interessante porque essa palavra funciona como uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática? Por exemplo, se eu falar assim, fulano deu um tiro no pé. Dá para traduzir literalmente? A pessoa que pegou um revólver e deu um tiro no pé? Não. Não é? O que ele está falando? Ela fez alguma coisa que comprometeu, ela fez uma bobagem, fez uma burrada. Ela fez alguma coisa que achava que ia ser boa e acabou não sendo boa. Ou quando a gente falasse assim, fulano virou a página. Ele está dizendo que ele pegou uma página e virou? No livro, não. Ele está falando que ele fechou um capítulo e começou uma nova fase na sua vida. Não é isso? Quando Deus fala para Josué, levanta-te, dispõe-te, ele está usando a mesma figura. Ele está falando o seguinte, mude de cabeça. Tome a frente, tome as rédeas da situação. Decida fazer algo. Agora é com você. Deus está falando para ele, vira a chave. Toma as rédeas dessa situação. Levantar-se significa tomar uma atitude. Passar a ter responsabilidade sobre aquilo. Iniciar uma nova fase. Então, quando Deus fala isso para Josué, Josué entendeu. Bom, agora é comigo. Eu preciso fazer alguma coisa. Agora é por minha conta. Eu é que vou ter que dar um jeito nessa situação. Eu que vou ter que liderar todo esse povo. E essa liderança tem uma atitude muito prática. Deus deixou muito claro para ele o que ele tinha que fazer. Tinha que pegar o povo, passar o Jordão e entrar na terra. Era uma coisa fácil? Bom, liderar 2 milhões de pessoas, com certeza não é uma coisa fácil. Agora, quando ele atravessa o rio, ele vai se deparar com uma terra que já está ocupada, que ele teria que conquistar. Não ia ter ninguém lá do outro lado falando assim, bem-vindo, pode pegar a terra que você quiser e fique à vontade. Não é isso. Ele teria que lutar, ele teria que guerrear, ele teria que coordenar todo aquele povo. Não ia ser alguma coisa fácil. Por isso que Deus fala para ele, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vamos entender o que significa ser forte e corajoso? Forte, o que é ser forte? Nesse contexto aqui, é assim, é você estar firme, é você estar inabalável, é você resistir contra os ataques que vêm contra você. Então, talvez seja uma atitude um pouco mais passiva, no sentido de que você precisa estar forte, estar fortificado, fortalecido, bem arraigado naquilo que você crê, para resistir contra tudo que vem contra você. E é o que eu falei, não ia ter um monte de gente lá falando, seja bem-vindo, povo de Israel, pode entrar, fica à vontade. Não, eles iam tentar impedir que eles entrassem. Ia ter uma força contra eles. Então, para isso, Josué precisaria ser forte, precisaria estar bem treinado, estar bem firmado naquilo que ele tinha que fazer. Para poder resistir aos ataques desse povo que viriam contra ele. Agora, ser corajoso é o oposto disso.
O corajoso é aquele que vai na direção de alguma coisa. Ele quem vai atacar. É ele que vai decidir ir até os seus inimigos e conquistar. Então, se você ser forte significa você resistir, ser corajoso significa que você tem uma atitude de intencionalidade, você ir até lá, agir naquela direção. E como eu falei, ser forte e ser corajoso é uma atitude, é uma capacidade que nós criamos dentro de nós, que nós desenvolvemos. Josué andou com Moisés durante 40 anos e aprendeu dele o que era ouvir ao Senhor. Aprendeu dele que precisava gastar tempo com o Senhor, conhecer a sua palavra. E é o que Deus exatamente fala para ele. Então, Josué é fortalecido, ele é firmado nas promessas que Deus propôs para ele. O desafio que Deus lança para Josué, então, é de se levantar e passar o Jordão e levar o povo a conquistar uma terra. Qual é a promessa que Deus faz? Isso está no versículo 3 a 5, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Veja, aqui o Senhor disse o seguinte: olha, eu fiz uma promessa e já determinei qual vai ser a área que vocês vão conquistar. Agora, ao mesmo tempo, o Senhor fala assim: todo lugar que você pisar a planta do seu pé vai ser de vocês. Parece estranho, porque Deus já disse qual seria a herança deles, qual seria a terra deles. Mas ao mesmo tempo ele fala assim: vocês têm que ir e pisar a terra. O que isso ensina para nós? Que a promessa de Deus para nós não significa que nós devemos ficar passivos esperando que ela aconteça. Tem gente que recebe uma palavra de Deus, coloca o pé para cima e fala: agora é só esperar. É isso que a gente aprende na palavra de Deus? Não. Se por um lado Deus prometeu, por outro lado, Deus nos chama a nos levantarmos e conquistarmos a terra. Ele falou para Josué: todo lugar que você pisar a planta do seu pé vai ser seu. Mas Deus já não tinha prometido? Por que ele tem que pisar? Porque a conquista de Deus para nós tem dois braços: a promessa de Deus e a nossa obediência em conquistar aquilo que Ele proveu para nós. Se você quer alcançar alguma coisa da parte de Deus, você vai ter que se dedicar. Você vai ter que gastar tempo, gastar trabalho, botar o joelho no chão. Eu vejo tanta gente assim: pastor, ora por mim. Eu estou com tanta dificuldade nessa área, ora por mim. Como se a pessoa achasse que simplesmente por eu orar, Deus ia fazer. Deus quer ver a sua parte sendo feita também. A minha vida não muda, pastor. Puxa vida, olha, tantos anos que eu estou com esse problema e nada acontece diferente. O que você tem feito de diferente para mudar essa situação? Você tem obedecido a palavra do Senhor? Você tem feito aquilo que o Senhor disse na sua palavra para você fazer nessa situação? O meu relacionamento com aquela pessoa nunca muda, é tão difícil, nunca a gente consegue se dar bem. Você já fez o que a Bíblia falou para você fazer? Você já perdoou? Você já agiu com misericórdia, com graça? Você já fez com aquela pessoa do jeito que você gostaria que ela fizesse com você? Você já tomou a iniciativa? Você já amou de verdade? Se você não fizer isso, não adianta orar se você não tiver ação. Porque a ação não é um complemento da oração. A ação é você dizer que crê naquilo que você orou. Percebe? Eu sempre digo que orar é concordar com Deus. Eu não oro simplesmente as coisas que eu quero. Eu oro as coisas que Deus quer para a minha vida. Que Ele já falou na sua palavra. E quando eu oro, eu estou concordando com a palavra de Deus acerca das coisas que Ele tem para a minha vida. E quando eu concordo, eu ajo nessa direção. Então, querido, se você precisa de mudança na sua vida, se o teu trabalho não está bom, gaste tempo em oração a respeito do seu trabalho. Trabalhe com mais afinco. Se o teu relacionamento em casa não está bom, gaste tempo em oração pela sua família. Faça atos de graça, de misericórdia, de bondade, de amor. Invista nos relacionamentos. Se a tua vida financeira está precária, está complicada, o que você tem que fazer?
Se organizar. Gastar menos do que você ganha. Primeira coisa. Você tem que ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Uma coisa importante é o seguinte. Muitas vezes a gente acha que quando a bênção de Deus vem para nós, porque nós obedecemos, então Deus está fazendo conta, né? Não, se fulano fez isso, então eu vou abençoá-lo. Não vou abençoar porque ele não foi fiel, tão fiel quanto ele deveria. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos dá direcionamentos práticos a respeito da nossa vida. Que qualquer um que obedecer vai ser abençoado. Quer ver um exemplo? Imagina que você vai fazer um curso de como lavar louça. Tá bom? Você vai fazer um curso de como lavar louça. Se você seguir as orientações de quem está te ensinando como lavar louça, você vai lavar a louça direito. Se você pega uma louça toda cheia de gordura e simplesmente joga água e passa a mão, vai limpar? Não, né? Como é que é a instrução para quem quer lavar uma louça cheia de gordura? Se possível, coloca água quente, coloca detergente e começa a esfregar. Não é isso? Se precisar, você lava de novo. Alguém vai vir com uma varinha mágica e falar assim, não, porque você lavou direito, então a louça vai estar bem limpa. Não. Se você quiser uma louça bem lavada, você vai ter que seguir as instruções. Simples assim. Com Deus é a mesma coisa. Quando Deus fala para você fazer alguma coisa, não é que ele vai ficar fazendo conta, não. Se você fez, então eu vou te abençoar. Não é isso. É que se você fizer do jeito que Deus ensinou, a bênção é garantida, não tem como errar. Então, muitas vezes, a gente fica batendo cabeça porque não obedece a Deus. Porque a gente não faz aquilo que o Senhor nos mandou fazer. São coisas práticas do dia a dia que nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor para que essas coisas aconteçam na nossa vida. Qual que é a promessa, então, que o Senhor fez para Josué? Que ele daria aquela terra, que o Senhor estaria com ele todos os dias, que ele não deixaria Josué, nem desampararia, que ele seria com Josué assim como ele foi com Moisés. Da mesma forma que eu fui com Moisés, Josué, eu vou ser com você. Tem coisa melhor que isso? Tem promessa melhor do que essa? Isso fez com que Josué simplesmente falasse assim, bom, então agora é só esperar. Só sentar e ver a terra sendo demarcada para mim, os inimigos vão fazer fila para sair e vão deixar a terra lá arrumadinha para mim. Não, ele teve que ir lá, ralar. E na nossa vida pessoal, gente, a gente precisa agir da mesma forma. Não é porque eu vou me esforçar que Deus vai me abençoar. É que quando eu me esforço, eu estou reconhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou seguindo as instruções do Senhor. E com certeza eu vou ser abençoado. O Senhor vai se manifestar na minha vida. Se você quer crescer em Deus, você precisa gastar tempo ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando. Coisas básicas. Mas a gente fala assim, minha vida espiritual está tão devagar. Outro dia alguém falou assim, eu estou meio desanimado com a igreja. Estou meio assim, meio frio na fé. Tá, você lê a Bíblia? Não. Você vai na igreja? De vez em quando. Você ora? Só quando a coisa está pegando. Você acha que alguém vai mudar? Não vai mudar. Se você quer uma mudança profunda na sua vida, você precisa tomar atitudes práticas na direção do Senhor. Encher a sua mente com a palavra do Senhor. E é justamente isso que a gente vê no processo que Deus estabelece para Josué. A primeira coisa que Deus faz é o seguinte, ele faz Josué entender o chamado dele. Ele fala assim, Josué, o que você tem que fazer é isso aqui, Você tem que pegar esse povo, atravessar o Jordão e levar eles para aquela terra prometida. Essa é a sua função, esse é o seu trabalho, esse é o seu objetivo, esse é o seu chamado. Então, no processo, eu preciso entender aquilo que Deus nos chamou para fazer. E não se engane, o chamado de Deus não é para algumas pessoas. Não é para o pastor, não é para o diácono, não é para o missionário. É para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. E quando a gente entende esse chamado, é aí que faz sentido você ser corajoso e você ser forte. Ninguém é corajoso simplesmente por ser corajoso. A coragem sem ter um propósito é uma coisa burra. Porque o que é ter coragem? É você vencer o medo, não é isso? Agora, o medo nem sempre é mal. O medo é uma maneira de proteger. Se você tem medo de altura, você vai evitar ficar num lugar onde você está vulnerável. Então você se preocupa, você toma cuidados, não é isso?
Então, você simplesmente ser corajoso e ficar na beira do abismo, simplesmente por estar na beira do abismo, não tem vantagem nenhuma. A coragem só faz sentido quando ela tem um propósito. Quando você entende qual que é o propósito de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, aí sim você pode se levantar com coragem e força para vencer os empecilhos, os impedimentos para cumprir o seu propósito. Então, a primeira coisa é entender qual que é o chamado. Depois, é a gente se fortalecer para enfrentar os medos. E como é que a gente se fortalece para enfrentar os medos? Quando Deus fala assim, eu estarei contigo em todo o tempo, jamais te deixarei e jamais te abandonarei, Deus está falando assim, não se preocupe, não tenha medo, eu tô com você, eu estou te guardando, eu estou da retaguarda, fique em paz. Aí o Senhor fala assim, olha, tende o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. No versículo 8 ele fala assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então ele fala 3 coisas aqui. Primeiro, não deixe de falar do livro da lei. Segundo, ele fala, medita nele dia e noite. Em terceiro, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo está escrito nesse livro. Vamos entender? Primeiro, não deixe que a palavra se afaste da sua boca. Não deixe de falar do livro da lei. Por quê? Porque quando eu estou falando, quando eu estou proclamando as verdades do Evangelho, os valores do reino, a vontade de Deus, eu estou criando para mim um ambiente onde estou cercado pela vontade de Deus para a minha vida. Se você ficar falando a respeito das coisas que não estão dando certo na sua vida, a respeito das tragédias que estão acontecendo no mundo, qual é o ambiente que você está criando para você mesmo? De derrota, de desesperança, de medo, de abatimento, de ansiedade. Mas quando a gente começa a proclamar a palavra do Senhor, a gente cria um ambiente em que você vê fé, você vê esperança, você vê o poder de Deus para se manifestar na nossa vida. Então, se eu quero vencer o medo, se eu quero ser corajoso e me fortalecer no Senhor, eu preciso proclamar as verdades do Evangelho. A palavra de Deus, a lei do Senhor, a sua vontade para a nossa vida, para criar esse ambiente. Aí, em segundo lugar, ele fala, medita na palavra dia e noite, em todo o tempo. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte, que meditar na palavra do Senhor é como se fosse a gente criar a nossa trilha musical, a trilha musical da nossa vida. Sabe aquela música que fica acontecendo o tempo todo? Enquanto você está dirigindo, enquanto você está vendo um filme. Aquela música que fica de fundo tem que ser aquilo que a gente está meditando na palavra do Senhor. Tem que ser o meditar da palavra do Senhor. É alguma coisa que o tempo todo está fazendo sentido na nossa cabeça. A gente está pensando o tempo inteiro. A gente está se lembrando o tempo inteiro. Porque quando a batalha vier, a dureza vier, os desafios vierem, o que eu vou fazer? Eu aumento o volume dessa trilha sonora e continuo ouvindo a palavra do Senhor. E sendo fortalecido, encorajado, direcionado por essa palavra. Meditar na palavra do Senhor significa aplicar a palavra do Senhor para cada área da minha vida. Significa, como que eu vou resolver essa questão no meu dia a dia? Como é que eu vou lidar com esse relacionamento quebrado? O que a palavra de Deus diz a respeito dessa atitude que eu preciso tomar? Como que eu aplico a palavra de Deus para essa situação da minha vida? Isso significa meditar na palavra do Senhor dia e noite. Significa que em todo tempo eu estou correndo para a palavra de Deus para que ela seja o meu norte, para que ele seja a bússola da minha vida. Para que em todo tempo eu busque no Senhor qual é a vontade dele para mim. Que ele me dirija, para que ele me guarde, para que ele oriente as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus desejos. Quando eu falo e quando eu medito, o meu coração começa a ficar moldado à palavra do Senhor. Eu começo a pensar do jeito que Deus pensa. Eu começo a gostar das coisas que Deus gosta. Eu começo a não gostar das coisas que Deus não gosta. Me afastar daquilo que entristece o Senhor. Isso é um processo que depende de falar da palavra, de meditar na palavra. E por último, ele fala assim, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Como eu falei, a nossa vida deve ser algo que concorda com a palavra do Senhor.
Quando eu faço e eu obedeço o que está na palavra do Senhor, eu estou concordando com Deus. Eu estou colocando em prática aquilo que está escrito na sua palavra, os princípios do Senhor. E isso vai construindo na minha vida atitudes de fé. A minha fé vai sendo fortalecida. Obediência, gente, fé, conhecer a Deus, são coisas que nós vamos treinando, vamos amadurecendo, nós vamos cultivando no nosso dia a dia. Não são coisas que acontecem da noite para o dia. A nossa fé é como um músculo, eu sempre falo isso. A obediência ao Senhor, o amor ao Senhor, é como um músculo que precisa ser trabalhado, que precisa ser exercitado. Quando você convive com alguém, você passa a admirar essa pessoa, a conhecer essa pessoa, a amar essa pessoa. Se você se afasta dessa pessoa, o seu amor acaba se esfriando. É a mesma coisa com o Senhor. Se eu ando com o Senhor todos os dias, eu vou assimilando a vontade do Senhor, os princípios do Senhor, a prioridade do reino de Deus para a minha vida. Então, nós precisamos fazer da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, a trilha sonora da nossa vida, sabe? Ouvir o tempo todo a palavra do Senhor, mas também colocar em prática. Porque Tiago diz o seguinte, que aquele que ouve e não pratica é alguém que se engana a si mesmo. Acha que está tudo bem quando na verdade não está. Você até sabe os princípios, mas não tem a habilidade, a capacidade de colocá-los em prática. E aqui uma dica. Esses princípios precisam ser colocados em prática no dia a dia. E são pequenos passos, tá? Pequenas coisas vão sendo construídas. É como se fosse um muro que você vai construindo. Pedra sobre pedra. Na medida que você vai colocando, ele vai ficando mais forte, vai ficando mais alto. Então são pequenas atitudes de fé, de obediência, que vão nos fortalecer, que vão nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. E isso vai direcionar a nossa vida, vai fortalecer a nossa vida, para que a gente viva a vida plena que o Senhor Jesus conquistou para nós. A vida e vida em abundância que Ele tinha falado. Se eu quiser ser bem-sucedido, se eu quiser ter uma vida plena, uma vida feliz, eu preciso fazer essas coisas que Deus falou para Josué fazer. Falar da palavra, meditar na palavra e obedecer a palavra. Me fortalecer no Senhor. Olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, o Senhor é aquele que prometeu, o Senhor falou que estaria comigo todos os dias, que não me deixaria e nem me desampararia. E é assim que eu vou viver, é dessa forma que eu vou caminhar. Se alguém quer estar perto do Senhor, precisa estar perto do seu chamado para Ele. Veja que quando Deus dá o chamado para Josué, Ele fala assim, eu vou estar contigo. Eu não vou te deixar sozinho. Se eu quero estar perto do Senhor, eu tenho que estar no centro da sua vontade. A mesma coisa Jesus falou para os seus discípulos, lá em Mateus 28, quando Ele faz a grande comissão, quando Ele manda todos os seus discípulos irem por todo mundo pregando o Evangelho. No versículo 20 de Mateus 28 diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Ele termina dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você quer ter a presença do Senhor na sua vida? Faça a vontade de Deus. Entenda qual é o chamado de Deus para a sua vida. O que o Senhor te chamou para fazer? O que o Senhor espera da sua vida? Você fala assim, mas eu não sei, quem sou eu? Eu sou uma pessoa comum. Não, você tem um chamado. Você foi levantado para alcançar pessoas que só você pode alcançar. Você foi chamado para falar com pessoas que outras pessoas não vão ter acesso. E essas pessoas não precisam ser pessoas importantes, necessariamente. Pode ser o tiozinho da esquina lá, que só você consegue falar com ele. Mas essa pessoa é importante para o Senhor. E se você fizer a vontade do Senhor, se você se dispuser a fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai estar com você ali, te dirigindo, te abençoando, te capacitando. Eu queria perguntar para você então, para você fazer a vontade do Senhor, você precisa ser preparado. E a gente é preparado
de acordo com as pessoas com quem a gente anda. Com quem que você tem andado? Josué andou 40 anos com Moisés. E eu queria mostrar para você uma coisa que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 33. Fala que, eu vou ler a partir do verso 7. Êxodo 33, 7 diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé na sua porta, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de fogo, de nuvem, e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. E todo o povo se levantava. E cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala ao seu amigo. Então voltava-se Moisés para o arraial. E aqui eu quero destacar para você. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Enquanto Moisés estava buscando a Deus e recebendo a direção de Deus, Josué, ao invés de ficar lá com todo mundo, ficava na porta da tenda, junto com Moisés, esperando. Tentando ouvir alguma coisa, tentando experimentar a presença do Senhor. Aqui o texto diz que Josué era servidor de Moisés, era o assistente de Moisés. É aquele cara que estava pronto para fazer aquilo que Moisés pedia para ele. Moisés discipulou Josué. Josué aprendeu com Moisés. Se você quer ter uma vida espiritual mais abençoada, mais pujante, mais forte, com mais conhecimento do Senhor, você precisa colar em gente que conhece a Deus. Gente que busca a Deus, gente que ora, gente que tem uma palavra do Senhor para você. Você tem que andar com pessoas que conheçam a Deus, que te levem para mais perto do Senhor. Então aqui a pergunta: com quem você tem andado? Com que você tem alimentado a sua vida espiritual? A sua mente, o seu coração? De quem você tem bebido a respeito da presença do Senhor? O Senhor fala com aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus tem uma recompensa preparada para aqueles que buscam a Ele. Com quem você tem andado? E a última pergunta que eu quero fazer para você é: para que o Senhor te chamou? Qual é o teu chamado? Você pode falar assim: eu não sei. Então eu vou te responder: já deveria saber. Se você não está preocupado em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, você vai viver uma vida aquém daquilo que o Senhor tem para você. Enquanto você não descobrir o que o Senhor espera que você faça na sua vida, para que você use a sua vida, os seus dons, os seus talentos, você não vai experimentar a força nem a coragem que o Senhor tem para você. Você não vai experimentar a plenitude que Deus tem para a sua vida. Nós só seremos plenos quando nós cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. Efésios capítulo 2, do 8 ao 10 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que esse texto está falando é o seguinte: vocês foram salvos pela graça. Mas a salvação não é simplesmente tirar você do inferno e levar você para o céu. A salvação tem o propósito de você fazer as obras que foram preparadas por Deus para você, para que você andasse nelas. As boas obras. Ser salvo significa que você tem alguma coisa para ser feito. Josué não foi simplesmente chamado para ser um novo herói do povo de Israel. Ele tinha um propósito. E ele recebeu a bênção de Deus para cumprir esse propósito. E para nós é a mesma coisa. O Senhor nos chama com um propósito. E se a gente entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos
experimentar a bondade do Senhor. Vamos poder andar nas boas obras que o Senhor preparou de antemão, desde a eternidade. Ele já havia preparado obras que nós fizéssemos para que a gente pudesse glorificar o nome do Senhor. Jesus, no finzinho do seu ministério, quando ele está para ser arrebatado aos céus, ele diz assim para os seus discípulos: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está lá em João capítulo 20, verso 21. Ou seja, Jesus falou o seguinte: o Pai me deu uma obra para fazer. E assim como ele me enviou, eu estou enviando vocês também. Agora, você quer entender qual foi a maneira como o Pai enviou Jesus? Para que o Pai enviou Jesus? Isso está lá em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. É Jesus lendo Isaías, né? Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele termina de ler a citação de Isaías, ele fala assim: hoje se cumpriu essa palavra. Ou seja, ele estava assumindo para si esse texto, em que ele foi enviado para evangelizar os pobres, libertar os cativos, trazer vista aos cegos, e ele fez de fato tudo isso. E o que Jesus termina dizendo no seu ministério? Eu vou fazer com vocês aquilo que o Pai fez comigo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O chamado de vocês é o mesmo. Então, gente, o que nós precisamos fazer para a nossa vida ter sentido, para que a nossa vida deixe de ser alguma coisa enfadonha, que a gente acorda cedo e fala assim: putz, vou ter que trabalhar hoje, aquele chefe chato pra caramba, pegar trânsito, para ganhar pouco, para chegar e pagar conta. Ao invés de a gente ter esse sentimento, é acordar e falar: Senhor, o que o Senhor tem para eu fazer hoje? Quem que eu vou abençoar hoje? Para quem que eu vou falar da glória do Senhor, do poder do Senhor? Quem que vai ser impactado pela minha vida? Pelas coisas que o Senhor tem feito na minha vida? Quando eu entender esse chamado de Deus para a minha vida, para a nossa vida muda. A perspectiva da nossa vida muda. Não vai mais ser tão importante quanto você tem na sua conta, que carro você tem, mas quanto que eu estou usando tudo aquilo que o Senhor me deu para fazer a sua obra e cumprir o seu propósito. O Senhor quer nos dar vida e vida em abundância. E vida em abundância é fazer a sua obra. É usar os dons e os talentos que Ele tem colocado nas suas mãos para fazer o nome do Senhor conhecido e glorificar o seu nome. Vamos começar 24 com essa perspectiva? Tem desafios pela frente, tem mesmo. Tem coisas difíceis para fazer, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita, o Senhor está conosco. O Senhor nos dá uma ordem: sai, levanta-te, muda de atitude, vira a chave, toma as coisas na sua mão, assume a responsabilidade daquilo que eu estou te chamando para fazer. Eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te capacito. Proclame a palavra, medite na palavra e obedeça a palavra, para você fazer prosperar tudo aquilo que você fizer. E aqui, eu quero te chamar a atenção para isso. No texto, no versículo 8 de Josué, capítulo 1, ele diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Presta atenção, quem que vai prosperar o caminho? Não é Deus que prospera o caminho. Ele fala assim: tu farás prosperar o teu caminho. A bênção vem de Deus, mas o trabalho é meu. Na medida em que eu faço a vontade do Senhor, o meu trabalho prospera, o meu caminho prospera. Sou eu que sou responsável por fazer as coisas acontecerem. Lógico, com a bênção de Deus, com a presença do Senhor na minha vida, com a capacitação que vem do Senhor, porque eu por mim mesmo não posso fazer nada. Mas o Senhor espera que na medida em que eu obedeço, o meu trabalho promova a prosperidade daquilo que eu vou fazer. Prospere o meu caminho. E Josué aqui, quando ele é próspero, quando ele consegue fazer as coisas que tem que fazer, ele abençoa todo o povo. Quando o Senhor te salva, quando o Senhor te levanta, Ele vai usar a sua vida para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Para que você faça as boas obras que Ele já preparou desde a eternidade. 2024 pode ser muito bom.
independente do que vai acontecer, independente do governo que tiver, independente das guerras que estiverem acontecendo. A gente não vive na dependência daquilo que está acontecendo, nós vivemos na força do Senhor. E se nós acordarmos dia após dia falando, Senhor, a minha vida é tua, o meu tempo é teu, o meu trabalho é teu, eu vou cumprir o propósito do Senhor para a minha vida, eu vou ser completamente pleno e feliz, não interessa aonde eu estiver, não interessa o que eu estiver fazendo, não interessa as condições que eu estiver vivendo, eu vou estar no centro da vontade de Deus e o Senhor vai estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém?